Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Trecos de Oficina. Hoje eu tô passando aqui rapidinho para compartilhar com vocês um problema que eu tive e como que eu solucionei esse problema, né? Aqui dessa máquina aqui, ó, a minha serra de fita da Makita. O problema que eu tive foi bem aqui, ó, nesses manípulos aqui. Esses manípulos, eles são responsáveis, agora eu sei disso, né, mas eu não sabia, são responsáveis não só para travar essa peça aqui, subir e descer, mas eles também são responsáveis pela estabilidade disso daqui, por incrível que pareça. Então eu vou descrever para vocês qual foi o problema que eu tive aqui, como que eu solucionei e, sei lá, dar minha opinião sobre essa peça aqui, né? Porque de repente, sei lá, tem alguém da Makita aí assistindo esse vídeo e pode dar uma solução melhor, porque é uma máquina cara, tá? E eu acho que ali é uma fragilidade deste modelo aqui, ó, Makita LB 1200F, tá? Bom, como sempre eu peço para quem ainda não for inscrito no canal, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e assistir aos vídeos que eu tenho lá no Trecos de Oficina. Pode ser que algum desses vídeos aí te agrade ou te seja útil de alguma forma, ok? Bom, com relação a essa máquina aqui, se alguém quiser saber alguma coisa a respeito de como montar ela, de como regular, de como alinhar, eu indico aí o canal do Elias Leão e o canal da Neia Mulher Marceneira. Lá eles têm vídeos que eles praticamente esgotam todo esse assunto de regulagem e montagem dessa máquina. A situação que eu vou mostrar para vocês, com o problema que eu tive aqui, é bem específica, tá? E eu resolvi de uma forma bem simples, um problema que poderia ser, assim, sério pro tamanho dessa máquina aqui e pro preço dela também, né? Então vamos lá. A situação toda foi a seguinte, eu subi essa peça o máximo possível e eu forcei uma situação aqui. Eu fui cortar uma madeira aqui um pouquinho maior do que essa altura aqui. Deixa eu tentar descrever melhor o problema, que assim vai ficar mais fácil de a gente entender o funcionamento desse mecanismo. Então, quando eu tentei colocar aqui aquela madeira que estava no limite da capacidade aqui da altura, o que aconteceu foi o seguinte: como a madeira tinha alturas irregulares, eu empurrei essa madeira contra a serra, olha que perigo, né? E ela pegava aqui em cima, em algumas partes da madeira, era uma madeira bem comprida, em algumas partes da madeira aqui, ela forçava todo esse mecanismo para cima, né? E eu empurrei, olha o perigo, né? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Muito bem, eu terminei de serrar a madeira e após eu serrar a madeira, desliguei a máquina, eu percebi que todo esse mecanismo tinha ficado travado e não descia. E aí eu, com toda a minha ignorância, né, e delicadeza, né, eu peguei e fui na força bruta aqui, girei isso aqui. Eu não sabia que esse negócio aqui era de plástico por dentro. Rapaz, quando eu girei isso aqui, ele girou. E o negócio não desceu. Falei, pronto, quebrei, né? Ele estava girando em falso e o negócio não descia. Falei, nossa, quebrei tudo. E aí quando eu desmontei ele e vi aquela situação dele ficar solto ali, falei, nossa, quebrei tudo por dentro, porque soltando isso aqui ficou tudo solto e o parafuso também todo solto. Falei, quebrei. Mas não é isso. Quando você solta isso, você soltou o único ponto de apoio desse mecanismo, para esse mecanismo aqui ficar travado, tá? Então quando você tira isso, realmente ele fica solto. Ele não estava quebrado. O que que acontece nessa peça aqui? Vamos ver ali. Acho que não dá pra ver. Aqui dentro, a peça, ela sobe e desce aqui dentro, ó. Tá vendo como funciona? E uma coisa que eu não sabia é que esses manípulos aqui, eles não servem só para fazer subir e descer. Eles são responsáveis por toda a estabilidade dessa peça aqui, ó. Então, quando eu aperto esse manípulo aqui um contra o outro, essa peça ela fica estável, ó. Então é um parafuso só que estabiliza todo esse mecanismo aqui. E aí como que ele funciona? Vamos ver aqui, ó. Esse manípulo aqui, ó, ele é apertado contra esse parafuso e pressiona toda essa estrutura e puxa
o parafuso de lá para cá. Não vai dar para mostrar para vocês, mas na ponta deste parafuso aqui, ó, na ponta deste parafuso aqui do lado de lá, ele tem um sistema de cremalheira que faz essa peça aqui subir e descer. Só que aí o que que aconteceu? Como isso daqui estava aqui para cima, eu forcei a situação, eu desmontei essas peças aqui, e aí, depois de desmontado, eu vi que ele tinha ficado assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ele fica instável, conforme eu mexo aqui, o parafuso mexe, ó. Então eu achei que eu tinha quebrado o sistema de cremalheira, porque aqui tem, na ponta desse parafuso aqui, né, tem um sistema de cremalheira que, conforme ele gira, sobe ou desce isso daqui. E eu não tinha percebido isso daí. Qual foi o problema? Então, esse manípulo grande aqui, quando ele está colocado aqui, ele se encaixa nesse parafuso aqui, que tem um chanfro, ó. Ele é chanfrado, ó. E ele se encaixa ali. Então ele é responsável para se encaixar nesse chanfro e fazer essa peça subir e descer. Só que além disso, ele também, com esse daqui, são responsáveis por travar esse parafuso aqui. Quando ele puxa o parafuso contra a estrutura, ele trava toda essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura todinha fixa por um parafuso só, que inclusive é a cremalheira que faz ele subir e descer. Então eu acho muito frágil esse mecanismo. Pô, tô criticando a Makita aí, né? Que heresia, mas é o que acontece. E aí o que aconteceu com esse manípulo aqui que é de plástico, é que ele espanou isso daqui, cara. Quando ele espanou isso aqui, ele girava em falso e isso aqui não subia nem descia. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu, assistindo a alguns outros vídeos aí de youtubers aí, eu reparei que o pessoal anda colocando aqui, às vezes, um pedaço de madeira aqui, provavelmente porque aconteceu o mesmo problema que eu tive aqui. E aí, como que eu resolvi esse problema? Foi, assim, na verdade foi bem simples. O que eu fiz foi o seguinte: eu cortei uma pecinha metálica e embuti ali dentro, ó. Tá vendo, ó? Coloquei uma pecinha metálica ali. E essa pecinha metálica é que dá apoio agora na parte chanfrada aqui desse parafuso aqui, ó. Ela se encaixa aqui. Essa pecinha metálica. Então, assim, uma solução bem simples. Eu não sei nem do que eu peguei e cortei. Você pode pegar uma arruelinha assim, bem fininha, cortar ela e colocar ali dentro. E aí ele volta a funcionar. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados. Como esse parafuso aqui é o mecanismo que segura tudo e controla tudo, a gente tem que ter um cuidado, porque esse negócio aqui é de plástico. E aí vem a minha crítica, né? A Makita poderia ter feito alguma coisa parecida com esse daqui, ó. Que ele tem uma alma aí metálica, tá vendo? Podia ter colocado nesse aqui também, né? Eu acho que não diminuiria tanto o lucro deles assim. E aí é o seguinte, vamos remontar aqui. E agora a peça metálica aqui vai contra aqui a... Opa, até caiu ela aqui, ó. Não, vai ser bom para mostrar. Eu nem colei ela. Ela fica encaixada, ó. É um pedacinho. Olha, é um pedacinho metálico, tá? Que eu encaixo aqui dentro, onde ele espanou. Isso aqui, se eu colocar isso daqui sem a peça metálica lá e der uma forçada, ele vai girar em falso, ó. Vocês conseguem reparar aqui, ó? Fica assim, ó. Então agora eu preciso dessa pecinha aqui dentro, ó. Aí eu coloco ela aqui, ó. Deixa eu fazer uma propaganda de um outro vídeo meu. Para essa máquina, não sei se tem gente que ainda não assistiu, eu fiz um sistema aqui de rodinha retrátil, onde eu consigo erguer toda a máquina, ó, com acionamento dessa alavanca que aciona umas rodinhas ali. Eu vou deixar o vídeo
da explicação desse sistema aqui, também eu fiz ele faz tempo, é bem antigo. Vou deixar a descrição desse vídeo explicativo ali embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser dar uma olhada. Bom galera, então o vídeo de hoje foi esse aí, uma dica jogo rápido aí, compartilhar com vocês um problema que eu tive, como que eu solucionei esse problema. Pode ser que seja útil para alguém aí, se isso for útil para alguém eu já fico muito feliz. E quem sabe aí, de repente, né, a nossa grande amiga aí, Makita, faça de repente um upgrade aqui nessa peça, ou no sistema todo aqui, né, porque essa máquina realmente é uma máquina muito boa. Então, como sempre, eu deixo aqui para você um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!